Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo, seja bem-vindo ao nosso curso de História da Igreja. Essa é a nossa 15ª aula. E hoje nós vamos falar da terceira viagem missionária do apóstolo São Paulo. Essa terceira viagem missionária está descrita por São Lucas no livro de Atos, capítulo 18, 23 até o 21, 16. Eu aproveito esse momento e peço a você, caso você goste desse vídeo, deixe aí o seu joinha, inscreva-se nesse nosso canal no YouTube, conheça os nossos perfis no Instagram, no Facebook e também o nosso podcast. Você pode nos procurar nas redes sociais, sempre com o nome Grupo Santo Anselmo. E agora, vamos fazer uma interessante viagem com São Paulo. Pode virar a página. As 3 viagens missionárias de São Paulo têm como ponto de partida, como base, a igreja em Antioquia, Antioquia da Síria. Por quê? É nessa cidade de Antioquia, foi nessa cidade de Antioquia que São Paulo desenvolveu o trabalho inicial de formação de uma igreja fora de Jerusalém, de fortalecimento de um núcleo católico fora de Jerusalém, juntamente com São Barnabé, como nos conta Lucas no capítulo 13 do livro de Atos. Então, Antioquia passa a ser a sede das viagens missionárias de São Paulo. E essa terceira viagem também ele parte de Antioquia. Você pode acompanhar aí no mapa. São Paulo sai de Antioquia e vai por terra para a Ásia Menor. A Ásia Menor é uma região muito grande, onde hoje é o território da Turquia. Então é fácil até de conhecer no mapa, seja um mapa antigo ou um mapa moderno. Nessa Ásia Menor, ele passou por sub-regiões como a Galácia e a Frígia. É interessante notar que São Paulo sempre, nas suas viagens, passava por cidades onde ele já havia estado antes, onde ele já havia criado núcleos católicos, comunidades católicas. Ele não só vai à cidade, evangeliza, toma aquelas pessoas que resolveram seguir a Jesus, cria ali uma comunidade católica, institui um presbítero para cuidar daquela comunidade. Como também, tempos depois, ele volta a cada uma das cidades onde ele criou comunidades cristãs, onde ele criou comunidades católicas, para reforçar a fé dessas pessoas, para trazer mais instrução, para corrigir erros, para trazer esperança, para trazer notícias, para fortalecer a fé desses irmãos. Então, ele faz isso por toda a região da Ásia Menor, por onde ele esteve. Mas, de um modo especial, ele vai para Éfeso, nessa terceira viagem. E aí ele para um tempo e fica por 3 anos em Éfeso. São 3 anos intensos e Éfeso vai ser então uma igreja de grande importância na antiguidade. Vai ser um polo de evangelização de grande importância. São Lucas chega a descrever uma série de milagres que acontece a partir da ação de São Paulo no capítulo 19, versículos 11 e 12. Mas também descreve as dificuldades, porque em Éfeso, São Paulo tem de lidar não só com exorcismos, mas também com falsos exorcistas que querem se aproveitar de seu nome, de sua fama, não é? Para realizar as suas práticas ilícitas e pagãs. Também em Éfeso, São Lucas vai nos descrever um incidente que teve
muito grande com São Paulo. Por quê? Porque a cidade de Éfeso era a sede de uma deusa pagã, a chamada Ártemis, ou Diana dos Efésios. E é óbvio, como existia ali um culto à Diana dos Efésios, aquelas pessoas que fabricavam as imagens de Diana dos Efésios, né, viam na conversão dos Efésios ao cristianismo um abandono da fé, da crença na deusa Diana e, consequentemente, um abandono no culto ao ídolo da deusa Diana. E, consequentemente, eles perderiam dinheiro com a conversão de pessoas ao cristianismo em Éfeso. Então, é criado um tumulto em torno da igreja, em torno de São Paulo, na cidade de Éfeso. Isso expõe Paulo até mesmo a um risco de vida. Mas ele parte de Éfeso 3 anos depois de lá ter chegado e vai para a região da Macedônia, para aquela península do Peloponeso, onde hoje é a Grécia, né? Então ele passa ali um tempo, mais ou menos uns 3 meses na região do Peloponeso, não é? E depois de lá ele vai para a cidade de Corinto, não é? Para a igreja de Corinto. Depois disso, Paulo navega para a Síria e aí ele descobre uma trama contra ele e, em vez de voltar pela Macedônia, ele volta por meio da cidade de Filipos. E depois ele passa por Troade. De Troade ele vai para Assos, Mitilene, Quios, Samos e Mileto. Em Mileto ele encontra com os anciãos da igreja de Éfeso e aí eles percebem que é a última vez que eles encontrarão São Paulo vivo. Esse é um momento de grande tristeza para a igreja. Depois disso, Paulo sai, vai para Cós, Rhodes, Patara, Chipre e depois para a Síria, onde ele desembarca na cidade de Tiro. De lá ele vai para Ptolemada, Cesareia e finalmente ele chega a Jerusalém. Atos capítulo 21, de 1 a 16. No dia seguinte, a chegada em Jerusalém, Paulo vai se encontrar com Tiago, apóstolo, com os anciãos da igreja, que o recebem com grande alegria, e ele vai fazer uma exposição de como foi frutífera essa viagem, essa terceira viagem missionária. A exposição da terceira viagem pode fazer uma pessoa desatenta imaginar que é uma viagem sem muita importância, porque ela apenas descreve, como você vê aqui, eu apenas descrevi as cidades por onde ele passou, sem grandes acontecimentos, sem grandes eventos, além daquele da cidade de Éfeso, em torno da deusa Diana dos Efésios. Mas a terceira viagem tem um ensinamento muito interessante, muito importante. A terceira viagem é uma viagem de catequese, é uma viagem de confirmação, é uma viagem de fortalecimento na fé. É uma viagem onde São Paulo faz questão de passar por todas as cidades por onde ele já esteve, onde ele fundou comunidades católicas, onde ele pregou o Evangelho para fortalecer a fé dos irmãos. É como se São Paulo soubesse que já não lhe resta muito tempo de vida e ele precisava estar com aquelas comunidades mais uma vez, dar-lhes uma última catequese, falar-lhes por uma última vez. É uma viagem de catequese e de despedida. Fique conosco e vamos adiante. Santo Anselmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.